Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o Pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Você que já conhece o canal, você que me acompanha aí nas devocionais, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se porventura você está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui. Espero que você receba a palavra de Deus através do que compartilhamos aqui e que essa palavra ela venha de encontro às suas necessidades para que Deus seja glorificado. Nós aqui estamos meditando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Entramos agora no capítulo 16 e esse é um capítulo muito interessante porque Jesus continua falando sobre a promessa do Consolador, do Espírito Santo que viria para acompanhar os discípulos a partir da sua volta ao céu, volta ao Pai. Então Jesus caminhou 3 anos com os seus discípulos e agora eles estão tristes pelas suas palavras, porque Jesus já está antecipando para eles o martírio que sofreria, o sacrifício que seria necessário ele passar para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos a salvação. Então, no capítulo 16, os primeiros versículos, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando essa hora chegar, vos recordeis de que vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então agora Jesus fala com eles sobre algo que aconteceria. Eles seriam perseguidos, seriam expulsos das sinagogas, seriam desprezados e odiados por conta de Jesus. Porque nós olhando agora o martírio de Cristo, nós vemos quanto os religiosos odiavam Jesus e como, a partir desse ódio, eles conseguiram manipular toda a nação para que tivessem também contra Jesus. Então, até mesmo eu imagino aqueles que estavam indo atrás de Jesus, as multidões, agora se voltavam contra ele. Aqueles que glorificavam a Deus pela sua vida, agora estavam ali também apedrejando, acusando, dizendo coisas horríveis para Jesus. Imagina os discípulos de Jesus também sofrendo as mesmas consequências. É sobre isso que Jesus está falando, advertindo eles, para que eles não se escandalizassem. Esse termo, esse verbo escandalizeis, quer dizer não tenham medo. Ele está dizendo, não tenham medo, não fiquem assustados, essas coisas vão acontecer, mas vocês não vão estar sós. O Consolador estará com vocês. E a gente lê aqui no versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus agora está percebendo, discernindo que os discípulos estão muito tristes, porque Jesus está antecipando esses eventos para eles. Está predizendo a eles o que acontecerá daqui a pouco. E eles já estão tristes por isso. E ele diz, no versículo 6, pelo contrário, vos tenho dito essas coisas, já li, a tristeza encheu o vosso coração. 7, mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus agora fala, apesar de vocês estarem tristes, eu tenho uma verdade para dizer a vocês. Eu tenho que ir para o Pai, porque se eu for para o Pai, o Consolador virá. Se eu não for, ele não vem. Então eu preciso ir, porque eu indo,
eu mesmo vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para vocês. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a obra do Espírito Santo? É uma obra diversa. Primeiro, ele nos sela para o dia da redenção. Ele nos habilita com dons especiais. Ele nos capacita a obras extraordinárias. Ele nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele nos ajuda nas nossas orações. Ele intercede por nós. Ele se une ao nosso espírito, dando a vida de Deus a nós. Ele nos instrui em toda a verdade. Então, tem uma obra que o Espírito Santo faz no mundo, que está descrita aqui. Primeiro, é convencer o mundo de que o maior pecado não são os atos em si que cometemos, mas a rejeição ao Filho de Deus. Esse é o principal, porque ele vindo convencerá o mundo do pecado. E o pecado maior, o pecado que nos condena, é rejeitar a Cristo. É rejeitar o Espírito Santo em nós, porque ele só vem se crermos, confessarmos os nossos pecados. E nós só confessamos os nossos pecados pela ação do Espírito Santo. Então, nenhum homem pode se convencer dos seus pecados se não for pela ação do Espírito Santo. O homem pode reconhecer até seus erros, mas ele não se arrependerá se não for pela ação do Espírito Santo. Então, a primeira obra do Espírito é convencer o mundo que o pecado principal, fundamental, é rejeitar a Cristo. A segunda é aplicar a justiça imputada pela morte e ressurreição de Cristo ao crente, e mostrar que o juízo que Cristo sofreu venceu Satanás, o príncipe desse século. Então, a segunda obra do Espírito Santo é aplicar essa justiça imputada, ou seja, Jesus, na sua morte e ressurreição, nos garantiu essa mesma justiça que ele tinha sobre nossas vidas. E essa ação é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que imputa, ou seja, dá a nós, ou substitui, ou nos redime do pecado pela obra vicária de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz, a sua ressurreição, nos garante essa salvação. E essa salvação, ela é aplicada pelo Espírito Santo em nós. Interessante isso. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque Cristo, na sua morte e ressurreição, venceu Satanás, o príncipe do mundo. E todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade conquistada por Cristo para dizer a Satanás: você está derrotado. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então você tem esse privilégio. Você que é cristão, você que já recebeu a Cristo, você que tem o selo, você que é a habitação do Espírito Santo, você tem esse convencimento do Espírito dos seus pecados. Porque nós continuamos praticando pecado, mas o Espírito Santo nos convence desse pecado. Ele nos aplica essa justiça conquistada, a justiça de Cristo, que nos substituiu na cruz, nos outorgou a salvação. E ele nos dá a certeza de que em Cristo, que foi um vencedor, nós também somos vencedores, co-herdeiros com ele
da herança dos santos. Pense nisso, medite nessas palavras, pense no grande privilégio que temos de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Dê liberdade ao Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo fale com você. Seja sensível ao Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, porque é Ele que te conduzirá à salvação, à santificação e à glorificação. Fique na paz, Deus abençoe grandemente sua vida. Até a próxima vez. Não se esqueça de deixar o seu like aí, isso é muito importante. Se quiser, se desejar, se Deus tocar no teu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Desde já eu agradeço a você. Fica na paz em nome de Jesus.